Michael Scott é, inegavelmente, o chefe mais constrangedor da história da televisão. Ele é o caos social em pessoa. Ele é o motivo pela qual você assiste The Office, com a mão no rosto, sentindo aquela vergonha alheia que chega a doer. Mas, e se ele não for ridículo? E se ele não for apenas um adulto infantilizado, um egoísta sem noção? E se ele for, na verdade, apenas sozinho? Sabe aquela sensação de estar em uma sala cheia e ainda assim sentir que ninguém te vê? Michael Scott vive nessa sala há 40 anos. A tese central desse vídeo é simples, mas muda tudo. Michael Scott não é infantil. Ele é uma criança que nunca foi escolhida. E tudo o que ele faz, cada gafe, cada necessidade absurda de aprovação, vem de um lugar muito específico, o medo visceral de ficar sozinho de novo. Ele não quer ser engraçado, ele quer ser aceito. Vamos ser honestos. A maior parte do tempo, Michael Scott é insuportável. Ele interrompe, ele se intromete, ele transforma o ambiente de trabalho em um palco onde ele é o único ator principal, ele tem a piada fora de hora, a falta de noção social que beira o inacreditável. Ele precisa, desesperadamente, ser o centro das atenções. Se alguém está rindo, ele precisa saber que é por causa dele. Se alguém está triste, ele precisa ser o ombro amigo, mesmo que estrague tudo no processo. A maioria das pessoas vê isso como ego, como uma manifestação de um narcisismo de escritório, e é fácil descartá-lo como um homem de meia idade que se recusa a crescer. Mas, se olharmos mais de perto, o que vemos não é a arrogância do ego, é a fome emocional da alma, é a tentativa desesperada de preencher um vazio. Quando Michael faz uma piada e ninguém ri, ele não fica irritado, ele fica magoado, ele se retrai, ele tenta de novo, com mais força, mais desespero. Ele não está buscando a glória, ele está buscando o sinal de que ele existe. Então, a pergunta que plantamos aqui é: o que move Michael Scott? Isso é ego ou abandono? É aquela dor que a gente tenta esconder com uma piada ruim, torcendo para que alguém ria só para provar que ainda estamos aqui. Ninguém nunca ensinou Michael a ser adulto, só ensinaram a ele a não ficar sozinho. A resposta, como em quase toda boa análise psicológica, está na infância. E a série nos dá a pista de forma dolorosamente clara. Vemos o pequeno Michael não era popular, não era o centro das atenções. Ele brincava sozinho, ele criava personagens, vozes, fantasias, ele se filmava, se entrevistava, criava o seu próprio público. E aqui está o ponto crucial. Ele não fazia isso por pura criatividade. Ele fazia por sobrevivência emocional. A imaginação virou o lugar onde ele não era rejeitado, onde ele era ao mesmo tempo o astro e a plateia, onde ele podia ser o que quisesse, porque não havia ninguém para dizer não, ou pior, para simplesmente ignorá-lo. Michael Scott não amadureceu porque nunca foi acompanhado. Algo ficou pelo caminho, uma parte dele que nunca recebeu o sim que toda criança precisa para se tornar um adulto seguro. Ele não teve um grupo de amigos para lhe ensinar as nuances da interação social. Não teve um pai ou uma figura de validação constante para lhe dizer que ele era o suficiente. Ele ficou preso naquele estágio de desenvolvimento, onde a única forma de se sentir seguro era sendo o palhaço, o show, o espetáculo. Quando adulto, ele faz a mesma coisa. O escritório é o seu novo quarto de criança, e os funcionários são a plateia que ele finalmente conseguiu. Ele não é o chefe, ele é o anfitrião de um talk show que só existe na cabeça dele. E o pavor de que o show acabe, de que a plateia vá embora, é o que move a cada manhã. O contraste é o que torna Michael Scott um personagem trágico, porque por baixo de toda a camada de constrangimento, ele é, inegavelmente, uma boa pessoa. Ele erra muito, mas quase nunca por maldade, ele erra por desespero. Lembre-se de como ele defendeu os funcionários, de como ele se importa de verdade com a felicidade de Jim. Lembre-se do seu sofrimento quando perde alguém, seja um funcionário saindo para um emprego melhor, ou a perda de Holly Flex,
Para Michael, cada despedida é uma nova rejeição, um eco daquela solidão infantil. Ele só quer 3 coisas: não dinheiro, não poder, não respeito. Ele é um homem que só quer 3 coisas simples, as mesmas que todos nós, no fundo, buscando quando as luzes se apagam. Um jantar em grupo onde todos estejam genuinamente felizes por estarem ali, uma piada que funcione e que gere uma risada coletiva, sincera, alguém que fique, alguém que o escolha. Ele tenta comprar o amor, sim, com presentes, com festas, com promessas vazias, mas ele faz isso porque é a única linguagem de afeto que ele aprendeu. Ele está tentando, com as ferramentas limitadas de uma criança solitária, construir a família que ele nunca teve. E é por isso que o seu final ao lado de Holly é tão catártico, porque ele finalmente encontra alguém que não apenas o tolera, mas o que entende. Alguém que vê a criança assustada por trás do mito do chefe ridículo. Ele finalmente é escolhido. E no momento em que ele é escolhido, ele não precisa mais do palco. Ele pode finalmente ir para casa. Michael Scott é o nosso espelho. Um espelho meio torto, meio sujo, mas que reflete a nossa própria necessidade de sermos amados. Nós rimos dele porque é mais fácil rir do que admitir que, às vezes, a gente só quer pertencer. Nós o chamamos de infantil porque é mais fácil julgar do que reconhecer a dor da rejeição que todos nós carregamos. Ele nos lembra que a carência não tem idade, que o desejo de ser visto, de ter importância para alguém, é a força motriz mais poderosa e, muitas vezes, a mais destrutiva da experiência humana. Michael Scott não é infantil. Ele é um sobrevivente, um homem que passou a vida inteira tentando transformar o seu trauma em comédia. Talvez o maior ato de amor que podemos ter por ele e por nós mesmos seja parar de rir por um instante e apenas ver. Mas isso foi o que eu vi na minha tela. E você, o que viu na sua? Se esse vídeo te tocou de alguma forma, o papo não precisa acabar aqui. Lá no Instagram, a gente continua essas conversas, compartilha bastidores, reflexões e ideias que não cabem em um vídeo só. Segue a gente por lá. O link está na descrição. Às vezes tudo que a gente precisa é continuar sendo visto.